a saliva e aplicou-o aos olhos do cego. E disse Jesus ao cego: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. E o cego foi, obedeceu e foi, e voltou vendo, e voltou enxergando. Quantos creem na palavra do Senhor Jesus? Pai, em nome de Jesus, fala conosco, que eu diminua e o Senhor cresça. Toma o teu lugar, o lugar de destaque aqui é o Senhor. O Senhor é a prioridade aqui. Manifesta também as obras do Pai em nossas vidas. Eu peço a direção, que eu diminua e o Senhor cresça, em nome de Jesus. E você que crê na palavra do Senhor, se ocupe as suas mãos e comece a aplaudir a palavra do Senhor Jesus. Enquanto você aplaude, aproveita para glorificar e exaltar o Deus Todo-Poderoso. Amém? Pode se assentar. Que palavra maravilhosa, né? Eu vejo Jesus, que ele é uma pessoa que sempre que se preocupava com o próximo. Já disse isso aqui uma vez. Jesus, a metade do seu ministério foi ensinando pessoas, porque ele queria pessoas inteligentes, pessoas sábias, pessoas que pudessem lidar com os problemas, as circunstâncias, as lutas da vida. Os milagres foi acontecendo. Ele não nasceu para sair na cidade fazendo milagres. Ele simplesmente foi pregando a palavra e anunciando o reino do céu, o reino de Deus. A maior preocupação de Jesus não era fazer milagres, era ensinar as pessoas a estar voltado para o reino de Deus. Você pega ele inúmeras vezes, todas as províncias, cidades grandes e pequenas, Jesus não curou todo mundo e nem ressuscitou todo mundo. Teve pessoas que não foram ressuscitadas, outras nem curadas foram. Quantas multiplicações de pães e peixes Jesus fez? Porque ele não veio para fazer multiplicação de pães e peixes. Quantos casamentos que Jesus foi e transformou água em vinho? João relata Caná da Galileia. Ressurreição, quantas ressurreição? Poucas que são em destaque. Filho da viúva de Naim, Lázaro, ele mesmo. Provavelmente havia mais pessoas para fazer a ressurreição, ressuscitar. Cego, nós vemos alguns cegos na Bíblia, alguns coxos, alguns mancos. Mas quando você pega os evangelhos e junta o conteúdo, você vai perceber que a quantidade de falar da palavra ensinamento aparece muitas vezes. Jesus ensinando, Jesus ensinando a sua palavra. Porque quando você sabe da palavra, e quando você guarda a palavra, e quando você vive a palavra, você vive o milagre. Porque todas as vezes que alguém estava perto de Jesus, estava ouvindo a palavra para que acontecesse um milagre. Nós vamos ver um exemplo, a palavra do Senhor, que Jesus estava com uma multidão, e ele estava ensinando, pregando, aí houve a multiplicação, mas primeiro houve ensinamento. No livro de Lucas diz que ele observa, vê dois homens à beira da praia, um chamado Simão e André seu irmão, estavam todos tristes, abatidos.
porque trabalharam a noite toda, não pescaram nada. Mas Jesus, dando um ensinamento, subiu num barco de algum deles, e diz os evangelhos que foi de Simão, e começou a pregar, a falar da palavra. E quando ele deu uma ordem, diz: Simão, faça mar alto. A Bíblia diz que Simão empurrou o barco, as águas, pôs a rede dentro do barco, subiu no barco com seu irmão André e foi remando ao mar. Ele foi no mesmo lugar que outra hora ele não tinha pescado à noite nada, no mesmo local, mas quando ele jogou a rede, ele trouxe a rede com grande quantidade de peixes. Mas por quê? Porque ele acreditou na palavra do Senhor, porque ele acreditou na palavra de Jesus, porque Jesus disse para ele, e ele disse: Senhor, eu trabalhei a noite toda, eu não peguei nada, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Este tanque não é um tanque, é uma passagem de um aqueduto de águas, e tinha um local onde as pessoas usavam. Quem construiu esse aqueduto foi lá no Antigo Testamento, comprovado que era o rei Ezequias. A Bíblia diz no livro de 2 Reis, capítulo de número 32, que ele prosperou de uma tal forma, através que ele conseguiu trazer água. Fez um aqueduto trazendo água, e a água vinha, passava por toda Jerusalém, chegava até a cidade chamada Davi. Se você pegar um mapa arqueológico hoje, eles mostram o antigo e o novo, a antiga Jerusalém e a nova Jerusalém. E você vai ver que o templo, chamado Templo Herodes daquela época, está à direita, e a cidade de Davi à esquerda, e esse aqueduto vinha de longe. Então Ezequias construiu para alimentar a cidade, a água. E ali ele fez este tanque, a água passava, e ali eles tinham água contínuas. E através disso Ezequias prosperava, crescia. Esse mesmo tanque é onde Jesus está. Esse lugar onde passa as águas é onde Jesus está passando também. Provavelmente ele está dando algum ensinamento aos seus discípulos. Diz: estas águas aqui é que trouxeram crescimento para Jerusalém. Foi através do rei Ezequias. Ele trouxe essas águas. Então Jesus, talvez dando algum ensinamento, falando alguma palavra, e ele percebe que há um homem ali próximo, um homem que a Bíblia não revela qual é a sua idade, o quanto tempo ele está naquela região, quem são os seus pais, mas a palavra do Senhor diz que ele era cego de nascença. Uau! Ele nasceu cego. Imagine, você já ouviu um caso assim, de alguém nascer cego? Já viu o caso de pessoas que ficaram cegas? Na minha vida eu nunca vi alguém que nasceu cego. Falou assim: eu conheço uma pessoa que nasceu cega. Eu conheci pessoas que ficaram cegas, e conheci pessoas também que eram cegas e enxergaram. Umas não enxergavam de um olho, passou a enxergar pelo milagre de Jesus. Mas ele nasceu cego. Eu imagino os pais, o cuidado dos pais com aquela criança cega. Para eles era uma angústia, uma tristeza, porque, irmão, não é fácil. Já uma criança cheia de saúde já dá trabalho. Imagine uma criança cega. Uma criança cega, imagine os pais, o trabalho que teria, o cuidado, a adaptação da casa. Hoje mesmo de manhã cedo, tem um rapaz cego que ele passa aqui sempre cedo, e ele veio, e eu estava podando aqui as árvores, aqui do lado na lateral,
E aí eu vi que ele não conseguiu seguir reto, veio para o meu lado. Quando eu vi, ele já estava em cima de mim. Eu falei: ô varão, você quer ajuda para atravessar? Onde você vai? Ele falou assim: eu vou depois do posto de saúde. Eu falei: segura no meu braço aqui. E a gente vê a dificuldade. Aí eu falei para ele: olha, mais à frente tem uma barraca, toma cuidado, ao lado esquerdo seu do posto. E aí ele vai com uma bengala tateando até chegar ao objetivo dele. Qual é a dificuldade? A dificuldade é muito grande. Imagine você aqui, colocar uma venda nos seus olhos, você tentar chegar em casa. Você consegue chegar em casa, Jerusalém? Quem conseguiria chegar em casa aqui se colocasse uma venda nos olhos? Conseguiria pegar ônibus, conseguiria chegar em casa sã e salvo? Ninguém. Aquela família angustiada, triste, porque eles não desejaram um filho cego. Porque quem tem filhos, quem quer ter filhos, ou tem filhos, ou teve filhos, se programa de todas as formas, prepara berço, roupa, prepara tudo. Os pais se prepararam, se programaram, fizeram de tudo e tiveram filho, e agora o filho é cego. Que tristeza para aqueles pais. E a cidade conhecia ele, porque o texto diz que alguém falava assim: olha, esse aí que enxerga agora não era aquele mendigo cego. Então quer dizer que toda a cidade conhecia, a província conhecia, que muitas vezes ele ia mendigar, porque provavelmente os pais não teriam recurso para cuidar dele. Os seus pais já estavam mortos, mas pelo relato bíblico diz que os pais não estavam mortos, porque os fariseus chamam os pais para conversar. Esse homem aí que outra hora era cego de nascença mesmo, confessa para a gente, fala a verdade. É mentira, ele não era cego coisa nenhuma, ele se fazia de cego. Então ele mendigava aqui, pedia dinheiro e se fazia de cego. Os pais dizem: ele é adulto, pode responder por ele mesmo. Sabemos que ele é o nosso filho, e ele é cego desde nascença. Ele era. É interessante isso, como é que ele chegava lá. A fase da vida dele todinha perdida, porque ele nasceu cego, foi na fase da criança, na fase do pré-adolescente, do jovem, agora ele é um homem. A Bíblia diz que ele é um homem, um adulto, passou a sua vida toda não enxergando. Mas aonde Jesus está, alguma coisa acontece. A palavra do Senhor diz que Jesus viu aquele homem cego de nascença, e os discípulos chegaram e olharam e disseram assim: olha, Senhor, mestre, Rabi, quem é que pecou? Porque não é possível, deve ter havido um pecado muito grande. O pecado desse homem é muito grande. Muitas vezes está acontecendo coisa comigo ou com você, as pessoas acham que a gente está no pecado, deve estar no pecado, não sabe nem o que você está passando, não conhece nem a sua vida. Sempre tem alguém, um acusador para apontar. Senhor, quem é que pecou? O pecado dele é muito grande. O cara nascer cego, um pecado muito grave. Se não foi ele que pecou, foi quem que pecou? Seus pais. Talvez os seus pais olhavam: meu Deus, porque eram os pais frequentadores de sinagoga, dizia: meu Deus, meu filho nasceu cego, por que essa situação aconteceu comigo? É que muitas vezes a gente pergunta: por que eu estou passando por isso? Talvez os pais fizeram a mesma pergunta para Deus: por que o meu filho nasceu cego? Por que está acontecendo com a minha família? Por que está acontecendo aonde eu trabalho? Por que está acontecendo no meu casamento? Por que está acontecendo com os meus filhos? Por que está acontecendo na minha casa? Por que justo comigo? Se eu vou para a igreja, se eu estou na igreja, se eu sou uma pessoa fiel, por que está acontecendo essas coisas comigo? É a pergunta que nós fazemos.
E algumas pessoas dizem: não é possível, é pecado. Foi os seus pais que pecaram, a culpa é dos seus pais, por isso que a vida que você leva é essa. Talvez a culpa é sua mesmo. É simplesmente palavras que tentam desmotivar, mas eu acredito num propósito, num plano e num projeto de Deus. Agora, quanto à situação, é como você vai lidar com ela. Porque o processo pode ser longo, mas como você vai lidar com ele? A dificuldade pode vir para mim e para você, mas como você vai lidar com ela? 1 Samuel capítulo 30 diz que a cidade de Davi foi queimada a fogo. Davi volta da guerra e depara com pessoas chorando e lamentando o que aconteceu na cidade. E algumas pessoas dizem: não, a culpa é de Davi, vamos apedrejar Davi. A Bíblia diz que Davi estava muito angustiado, mas a alma do povo estava com ódio. E quando a gente deixa chegar ao ponto da alma, a alma nos cega. Porque a doença da alma, do corpo ainda é curado, mas da alma, aquele homem não tinha doença na sua alma, ele tinha uma doença física, mas ele não tinha uma doença da alma. Ele tinha uma esperança, porque os seus pais eram frequentadores de sinagoga. Provavelmente ele era uma pessoa simples, também frequentador da sinagoga, aonde os seus pais iam, e tanto que talvez seus pais pediam, dizendo: ó Adonai Elohim, para o Atá Adonai Elohim, Senhor Deus, nos ajude, nos socorre, nós não queremos mais essa vida para o nosso filho. Até quando ele vai ficar? Nós não estamos no pecado, mas até quando ele vai ficar? E o tempo foi passando e o filho estava da mesma maneira. Muitas vezes a gente não compreende a situação, mas a gente tem que entender que Deus tem um plano. A gente não entende a situação, mas acredite que Deus tem um plano. É por isso que a Bíblia diz que os seus pais frequentavam a sinagoga, e o texto diz que quando os fariseus chamam os seus pais, eles nem confessam que são frequentadores de sinagoga e que acreditam em Jesus, porque eles estão com medo dos fariseus e dos doutores da lei expulsarem eles da sinagoga. Então eles falam, eles viram para os fariseus e dizem assim: olha, ele é adulto, falem com ele, ele responde por si mesmo. Situações da nossa vida que chega para tentar nos abater, desmotivar a gente, mas aquele homem nunca perdeu a esperança, nem os seus pais. E os discípulos achavam que o pecado estava num dos dois: pai, mãe ou o próprio cego. A gente tem que começar a parar de questionar o que nós passamos. Nós temos que dizer: Senhor, cumpre em mim o teu propósito, a tua vontade. Nenhum dos teus planos vai falhar. Eu tenho guardado este Salmo 16, verso 5, diz: Senhor é o meu cálice, e o Senhor pertence ao meu futuro, porque Deus garante o futuro. Eu sei, Jeremias 29 diz: eu sei o plano que tenho sobre vós, plano de paz e não de mal, para um futuro. Porque Deus sabe o meu futuro e o seu futuro. E aquele homem está ali passando um processo. Ele não é só um cego de nascença, ele cresceu numa situação difícil. Eu quero dizer para você, a sua situação pode ser difícil, mas para Deus nada é impossível. Para Deus reverter a situação, nós estamos servindo um Deus do impossível. Quando vai chegar a minha hora? Quando vai chegar a minha vez? Não sei. Eu sei que os homens desta terra e muitos pregadores de altar tentam manipular a igreja, ou tentam forçar a igreja de uma forma que é eles que fazem alguma coisa. Querido,
não é o homem que faz nada. Quem faz é Deus. Vem aqui que eu vou orar, sua vida você vai prosperar. Vem aqui que eu vou orar, o milagre vai acontecer. Vem aqui que não sei o que, essa igreja não sei o que, essa igreja dos milagres. Não, Jesus é o dono dos milagres. Tem muita gente proferindo, profetizando, falando aquilo que nada vem de um Cristo verdadeiro, mas sim para encher o seu ego, ou encher a igreja, ou estar abarrofado de pessoas. Nós não precisamos disso, nós precisamos se apegar a Cristo. Se Ele não fizer alguma coisa por você, ninguém pode fazer. Tem muita gente correndo atrás de fulano, de beltrano, ciclano. Não, você não precisa de ciclano e de beltrano. Você precisa de Deus e da sua palavra. Você não precisa de um culto emocional. Você precisa de um culto racional. Você não precisa das emoções. Você precisa viver uma vida cristocênica, uma vida em Cristo, uma vida voltada para Cristo. E quando você volta para Cristo, o milagre acontece naturalmente, as provisões. A palavra de Deus, querido, ela nunca vai falhar. Se tem uma coisa nessa vida que eu sou testemunha viva, é da palavra de Deus. Eu nunca vi Deus falar uma coisa e não cumprir. Nunca vi. Deus sempre prometeu e sempre cumpriu. Mas já vi muita gente prometendo e não cumprindo nada do que falou. Essa história que as pessoas acham que manda em Deus. Não, Deus manda em tudo. Ele que sabe tudo, o momento e o tempo certo de fazer. Talvez você está falando: Deus, até quando eu vou ficar nessa situação? Até quando eu vou ficar nesse cativeiro? Até quando eu vou ficar nesse val de Jaboque? Até quando eu vou ficar nesse deserto? Até quando eu vou? Então eu vou ali, passo pelo encontro, reencontro, pós-encontro, e nunca se encontra com ninguém. Se encontra com todo mundo, menos com Jesus. E vai para um lado e vai para o outro, e pega de um lado e pega do outro, e busca alguém, busca fulano, e busca na internet, e busca na rede social. Me faz lembrar quando eu fazia televisão e fazia rádio. Quando eu fazia rádio, inúmeras pessoas ligavam para a rádio e diziam: ô homem de Deus, tira uma palavra aí para mim. Eu estou tão desesperado, tira uma palavra. Eu falei: não tiro palavra para ninguém. Fique na sintonia, daqui a pouco eu vou orar e vou ministrar a palavra, e a palavra que vai ser pregada aqui vai servir para você. Não, mas eu estou acostumado a ligar na rádio aí, os pregadores tirar a palavra. Muitas vezes, hoje não, mas antigamente só mudou a forma. Antigamente as pessoas ficavam mudando a estação de rádio para achar um pregador para falar com ela, e a palavra de Deus ficava fechada na casa dela. Não lia a palavra de Deus, não orava, não tinha contato, relacionamento com Deus. Hoje, vamos ver esse pregador aqui. Ah, não gostei dele, vou trocar de pregador. Ah, não, vou trocar de pregador. Aí, só mudou a forma. Porque o relacionamento com Deus, ele não tem aumentado, ele tem diminuído. As pessoas só estão procurando respostas. E aí você vê, quando eu já vi muitas vezes, de pessoas entrar no alguém que está fazendo uma oração da meia-noite, o cara entra: ora aí, mas ela não ora, ela só está lá. E você vê que ela está ao vivo, só acompanhando a oração, mas ela não ora, porque as pessoas não querem orar. Chama para um culto de oração, vigília. Hoje a vigília é mais sabe uma coisa, não tem mais vigília hoje. Vigília de oração, de joelho no chão. Chama uma pessoa para ficar meia hora de joelho no chão. Ninguém quer ficar meia hora de joelho no chão. Não fica nem na sua casa. Vamos orar, vamos buscar a Deus. Vamos fazer um momento de intimidade com o Senhor. E as pessoas querem viver milagres.
Para você viver milagre, você tem que viver a vida em Cristo. Este homem dá para ver pelo texto todo que é muito longo, porque entra em várias fases. Alguém pergunta para ele: você era cego mesmo? Não, você não era cego. Conta a verdade, você não era cego. Você enganava as pessoas, você fingia de cego. Ele falou: não, eu era cego mesmo, nasci cego. Mas quando você lê o texto por completo e o contexto todo, você vai perceber que os pais e eles eram frequentadores da sinagoga. Que ele estava ali mendigando é por falta de recurso. Porque hoje quem emprega um cego? Se você tivesse uma empresa, você daria emprego para um cego? Não, eu daria, pastor. Não sei. É só você se transformar em empresário para saber como é que é o seu coração. Porque enganoso é o coração do homem. Tem muita gente que fala: não, pastor, se eu ficar aposentado, se eu melhorar de condições de vida, eu vou ajudar a igreja. Ajuda nada. Mentiroso. Primeira coisa que vai fazer: agora eu estou ganhando mais, eu vou fazer uma viagem, eu vou comprar umas roupas novas, vou trocar de carro, vou fazer. Deus está no quarto, quinto plano. Mas dá para perceber que o Senhor vai olhar para ele. Então eu entendo que o Senhor já tinha um propósito para estar naquele lugar, passar naquele lugar e manifestar o poder dele naquele lugar. Tanto que ele diz: não é ele nem os pais que pecaram. O que aconteceu com ele foi para que se manifestasse a glória de Deus. Eu quero dizer que a fase que você está atravessando, ela pode ser um deserto longo. Jesus também foi ao deserto, Mateus capítulo número 4, e foi tentado também. Se tu és o Cristo, transforma essa pedra em pães. Mas Jesus voltou e disse para o tentador: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Palavra. Então aquele homem estava esperando uma hora, um momento, um dia. Eu não sei que hora, que dia, que momento vai chegar, mas eu sei que vai chegar. Se é hoje, se é amanhã, eu não sei. A palavra não é minha, é dele. Quem manda é ele. Ele manda em todas as coisas, ele ordena todas as coisas. Eu sei que eu orei a semana passada e recebi a bênção no domingo. Porque ele responde, ele continua respondendo. Tudo que pedires em oração, crendo, recebereis. Então ele estava lá, ele buscava na sinagoga, lugar de ajuntamento. Seus pais buscavam: Senhor, quando vai chegar o dia? E Deus dizia: uma hora vai chegar, o Filho do Homem vai chegar. E quando o Filho do Homem chegar, ele vai mudar a história da sua vida. Naquele momento Jesus está passando justo no aqueduto de águas e vê o homem. E aí Jesus para. Talvez ele falou alguma coisa para deixar calmo o coração daquele homem. Ele devia ter falado alguma coisa, a Bíblia não menciona. Porque de fato, se eu descesse agora, é porque as irmãs limpou a igreja. Se eu descesse agora, tivesse uma poeirinha, cuspisse aí e passasse nos seus olhos, você não ia aceitar isso, né? Se um pregador faz isso comigo, eu vou falar que ele está perturbado. Jesus vai lá, cospe, mas o cego, ele tem audição diferenciada. Ele conseguiu ouvir todo mundo ao mesmo tempo e discernir as vozes. Conseguiu discernir cada pessoa que estava ali. E provavelmente ele escutou Jesus cuspindo, fazendo. E quando foi colocar no rosto, nos olhos dele, não houve uma manifestação da parte do homem. Pelo contrário, a Bíblia diz que o Senhor falou assim: agora vai lavar no tanque. O Senhor levou ele até o tanque? Não, o texto não diz que o Senhor... Ele falou assim: ó, pega na minha mão aqui, rapaz, eu vou te levar até o tanque. Mas o Senhor disse: ele vai até o tanque. Por quê? Porque ele já conhecia o caminho.
Ele conhecia onde estavam as águas. E a audição dele, bem afiada, escutava o barulho das águas do aqueduto, do tanque, as águas correndo. E ele foi até a água. Ele não questionou, ele não perguntou: o senhor está maluco? O senhor está louco? O senhor está piruleibe? O senhor está cuspindo no meu olho? O que o senhor pensa que está fazendo? Ou a multidão falando em volta, os discípulos: como assim? O senhor está cuspindo? Eu nunca vi o senhor fazer isso, cuspir no chão e colocar um lodo no olho de alguém. Eu não vi isso ainda. Deus tem as suas formas e as suas maneiras de trabalhar. Seu jeito você não entende, mas Ele está trabalhando a nosso favor. E aí ele disse para o homem: vai lavar agora. Ele não disse: discípulo, leve esse homem e lava os olhos dele. Mas ele disse: vai e lava lá no tanque. E o homem foi andando cego e foi até o tanque e lavou o rosto. A palavra diz que ele voltou. E quando ele volta a enxergar. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus abre os olhos daquele moço. O poder dele é tão grandioso que ele não precisava fazer aquilo. Mas ele fez algo ali tremendo, para mostrar para as pessoas que não existe limite para Deus, que Ele trabalha da forma dele, não da forma dos homens. Ele simplesmente podia colocar a mão, simplesmente Ele podia dar ordem, simplesmente Ele podia soprar. Mas Ele fez questão de dizer para o homem assim: ó, foi eu que construí você, fui eu que fiz você do pó da terra. Ele estava dizendo: eu fiz você do pó da terra. Estou te dando um banho hoje, uma mudança de vida, abrindo seus olhos. Muitos aqui, inclusive a mim, também precisou passar pelo tanque de água, pelo batismo. E nós éramos os cegos da vida, mas quando passamos pelo tanque do batismo, os meus olhos, não sei o seu, mas os meus olhos se abriram. E eu deixei de ser cego. Hoje eu vejo claramente quem Ele é, da forma que Ele é, e como Ele trabalha, e como Ele é importante para a minha vida. Bendito seja o nome do Senhor. Porque perguntaram: quem abriu os teus olhos? Ele disse: um homem chamado Jesus se aproximou de mim, cuspiu no chão, mandou me batizar, e depois que eu me batizei, os meus olhos foram abertos, e eu nunca mais fui a mesma pessoa. Mais é o mesmo. A vida muda. Aquele homem passou a vida toda sem nenhuma mudança. Quando Jesus chegou, mudou a história da vida dele. O que eu quero dizer para você nesta noite, para você levar essa palavra para sua casa, para sua família: quando Jesus chega, Ele muda a situação e a circunstância. A gente só precisa deixar Jesus à frente de todas as coisas. Seus pais ficaram maravilhados. Os judeus começaram, os fariseus começaram a questionar quem tinha curado aquele homem. E agora ele sai testemunhando. Sabe por que Jesus nos curou, nos libertou? Para mostrar para as pessoas que Jesus continua fazendo isso, abrindo os olhos do cego, do surdo, abrindo a boca do mudo, ressuscitando, fazendo milagre. E Ele continua trabalhando para a sua igreja. Ele não para. Jesus diz: o meu Pai trabalha e eu também trabalho. Se nós precisamos fazer uma coisa nesta terra ainda, é confiar em Deus. Você pode aplaudir o Senhor Jesus, se colocar de pé. Se coloque de pé. Ele não era cego. Ele era, mas agora não é mais. Verso 11, 9 e 11. E ele, o homem chamado Jesus, fez o lodo,
untou-me os olhos e disse: vai, lava-te no tanque de Siloé. Então eu fui, obedeci, e lavei e passei a ver. Simples, enxerguei. Vocês querem questionar a forma dele trabalhar? Já sei, diz ele, o cego. O que era cego? Vocês querem ser um discípulo dele? E eles disseram que nós não queremos ser discípulo dele não, porque nós somos discípulos de Moisés. Mas eles eram simplesmente religiosos. O religioso nunca vai entender a forma de Jesus trabalhar. Ele vai questionar a forma que Jesus trabalha. Se você só frequenta uma igreja, você passa a ser um religioso. Você vai questionar a vida toda as formas de Jesus trabalhar. Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou enfrentando isso? Senhor, cumpre em mim o teu querer, a tua vontade. Seus planos não falham. Eu estava falando de manhã que eu era um cara que ficava num bar, chegava 9 horas da manhã no bar e saía 6 horas da manhã do outro dia. Hoje eu só dormi 2h30. Eu cheguei aqui na igreja 6h15 da manhã. Já cheguei orando, né? Porque veio alguém, o pastor ora por mim, pá, vamos orar. Cheguei 6h15. Aí abri a igreja, fiquei aqui. Aí fui, limpei a frente da igreja. Depois fui em casa, tomei um banho e voltei para ministrar no culto das 8 horas. Atendi 2 pessoas. Eu disse para essas pessoas que eu atendi: nunca deixe de desacreditar daquilo que Deus tem para a sua vida. Não importa o que você esteja passando, qual é a perseguição, qual é a luta. A Bíblia diz: enquanto estavam apedrejando Estevão, no livro de Atos dos Apóstolos, Estevão olha para o céu e diz: eu vejo o céu aberto e vejo o Filho de Deus. Eu disse para as pessoas: enquanto estão destacando pedra, aproveita, pega todas as pedras e faz um altar para Deus e sacrifica a sua adoração. Sabe qual é o mal? É se preocupar com as pedras. A gente se preocupa muito com as pedradas. Ai, está doendo, pastor, por quê? Está acontecendo comigo? Eu não sou uma má pessoa, trabalho direitinho, os outros ficam me perseguindo no trabalho. Oh, queridos, não importa quem te persegue. O importante é que Jesus está com você. Se te persegue, saiba de uma coisa: você é a menina dos olhos do Senhor. Ninguém toca no ungido de Deus se não for pela permissão do próprio Deus. Vai lá, toca em Jó. Eu vou provar para você que ele não está apegado a nada desta terra. Ele é o meu servo íntegro, homem honroso, fiel. Pode tocar, ele não vai murmurar, ele não vai voltar atrás, não vai desistir, ele vai continuar me adorando. Eu ouvia falar do Senhor, mas agora eu não só ouço falar do Senhor, eu vejo o Senhor. Feche os teus olhos, eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, eu não sei o que esta pessoa está enfrentando, de fato não sei, mas o Senhor diz que conhece. Salmo 139 diz que o Senhor conhece o deitar, o levantar, o seu som do nosso coração. Sabe quais são as necessidades do teu filho, da sua filha. O Senhor conhece muito bem esse meu irmão, essa minha irmã. O Senhor conhece, meu Deus. Sabe quais são as suas aflições. Se for o momento, se for o tempo, se for a hora. Aquele homem esperou uma vida. Eu não sei se essa pessoa tem esse tempo para esperar, mas eu sei que o Senhor pode operar. A tua vontade absoluta é suprema. A tua vontade, meu Deus, é acima de todas as coisas. Se há no desejo ardente
dentro do teu coração por esta pessoa e o amor incondicional que o Senhor tem, o Senhor vai dar a solução. O Senhor vai entrar com providência, vai salvar o filho, vai salvar a filha, vai trazer a restauração no casamento, na família. O Senhor vai mudar o quadro, a situação, o cenário da vida desta pessoa. Aí talvez até a história da vida desta pessoa, que a história daquele homem mudou totalmente. Ele era cego, agora ele não é mais. Agora ele tem uma vida mudada, agora ele tem uma vida transformada. Isso pode acontecer na vida desta pessoa, isso pode acontecer no casamento, na família. Então abra os olhos de quem está em casa, que precisa ser aberto. É do pai, é da mãe, é do sogro, da sogra, é da tia, é do cunhado, da cunhada, meu Deus, é dos avós. Então abra os olhos daquele que precisa enxergar.